Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse brevíssimo intervalo. Começamos o segundo e último bloco do 18º encontro dedicado ao programa Luz da Vida ao fascinante, complexo e importantíssimo argumento da ira de Deus, uma das verdades esquecidas em muitos lugares dentro da igreja. E no primeiro bloco, nós vimos atitudes de Jesus que denotam, ao mesmo tempo, misericórdia e cólera, ira e compaixão, que, pela enésima vez, eu insisto, não são contraditórios em Deus. São duas manifestações de uma mesma face, de um Deus imutável. Deus é amor. E por ser amor, Ele é, ao mesmo tempo, misericórdia e cólera, compaixão e fúria. Agora, nós vamos a um texto que nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteia por meio do evangelista São Mateus, que consolida aquilo que nós afirmamos. De novo, enveredemos pela riqueza do Santo Evangelho para conhecer mais profundamente essas duas manifestações da única bondade, da única ternura, do imutável coração do nosso Deus, que é pura compaixão, pura misericórdia, mas também pura ira, pura cólera. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Aqui nós temos uma das cenas mais surpreendentes de Nosso Senhor, uma das manifestações mais eloquentes da sua cólera, da sua ira. O texto não nos autoriza, primeira pontuação, a dizer que Jesus agrediu fisicamente ninguém. O texto diz que Jesus pegou um chicote. Se nessa versão não aparece, na versão do evangelista João, no capítulo 2, isso aparece com toda a evidência. Depois, o texto traduz um Jesus encolerizado, um Jesus, aspas, furioso, com o pecado. Tirem isto daqui. E depois, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Jesus se indigna contra o comércio. É claro que o comércio, é claro que a profanação do templo é provocada por pessoas. E Jesus se indigna contra a atitude delas. Depois, minha casa é casa de oração. É curioso como registra o evangelista João no seu capítulo 2, não é essa a narração, porque essa foi a de Mateus, mas os seus discípulos se lembraram do que diz o Salmo 68, versículo 10. O zelo por tua casa me consome, ou o zelo por tua casa me devora. Deus é zeloso. E exatamente por ser zeloso, Ele se encoleriza. A cólera, portanto, como expressão do zelo. Outra tradução para o zelo é ciúme. Existe um ciúme que é pecaminoso, quando é a preocupação consigo. Deus não tem preocupação consigo. O seu ciúme é preocupação conosco. Esse é o ciúme bom. Porque eu gosto de você, eu não posso tolerar a sua conduta. Essa conduta, agora, por isso eu tenho que usar de uma outra manifestação pedagógica do meu amor para com você. O pai, quando vê o filho preguiçando, se acomodando, relaxando, não estudando e as notas vermelhas aparecendo e o risco de ele ser reprovado se tornando cada vez mais iminente, ele precisa levantar a voz, ele precisa privar o filho de certas coisas, ele precisa ameaçar o filho, ele precisa advertir o filho. Isso é pedagogia do amor.
Quem compreende isso, ou seja, um verdadeiro pai, não vê problema nenhum na ira de Deus. Não vê problema nenhum nessa postura de nosso Senhor Jesus Cristo. O zelo por tua casa me devora. E o mesmo zelo de Jesus pela casa de Deus, que não permite que ela seja profanada, e providências enérgicas são tomadas, e expressão da misericórdia de Deus. Porque, repito, sem cansar, a misericórdia de Deus, ela é ou pode se tornar encolerizada. E a cólera de Deus é sempre manifestação da sua misericórdia. Porque em Deus, sem conflito, e absolutamente de forma conjunta, não excludente nem conflitante, mas convergente, convivem misericórdia e cólera, compaixão e ira. Agora vamos a outro texto. Essa aventura não para por aqui. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas. E disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefactos e disseram: como ficou seca num instante a figueira? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. Aqui nós temos um ensinamento surpreendente. Jesus se encoleriza com a coitada da figueira que não está dando figos. Jesus teve fome, queria comer, mas só achou nela folhas. O desavisadinho, o apressadinho poderia dizer: ai, que absurdo, ele está indo contra a natureza. Ele estaria violando, se lá existisse, a norma do IBAMA, sei lá, alguma pura bobagem. Esqueçamos essas coisas. O ensinamento não é esse. Aqui nós não temos Jesus, o violador ou o agressor da natureza. Aqui não temos uma coitadinha de uma figueira. Aqui nós temos o Senhor do céu e da terra, que criou todas as coisas, pois o Pai criou tudo por meio do Filho. Tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. O que Ele faz aqui é a manifestação da sua ira contra algo que, por não ter dado frutos, é símbolo de uma realidade profunda. O ensinamento na narrativa do evangelista Mateus é dar uma lição a respeito da cólera, da ira que deve acompanhar a fé em Deus, a fé em Cristo. Sim, porque todo ato de fé deve ser, aspas, encolerizado. A cólera nos leva a tomar decisões imediatas. Tirem isto daqui. É o Cristo irado. A fé, portanto, ela não admite que ao pedir a Deus, ao suplicar a Deus, ao invocar Deus Todo-Poderoso, você duvide, você hesite. Reparem que ensinamento bonito. Jesus olha com rispidez para aquela figueira e diz: jamais nasça fruto de ti. Ele chegou, olhou para ela e disse alguma coisa e ela secou. Alguém deve dizer: mas a coitada mereceu isso para Jesus sentir raiva dela? Jesus não sentiu raiva dela. Porque o que Jesus faz é em função do que ele vai dizer logo em seguida. É preciso ler
o fato do versículo 19, onde ele diz, jamais nasça fruto em ti, com o que ele vai dizer depois? É o texto no contexto. Ou seja, Jesus se indigna. E na indignação, ele imediatamente dá uma ordem. E indignadamente ordenando, a figueira seca. O que é que ele quer com isso? Ele quer que nós compreendamos que o nosso ato de fé deve ser um ato que se parece muito com a decisão firme de uma pessoa irada, que, estando irada, toma uma decisão imediata, ordena e acredita que a sua ordem vai ser cumprida. Quer a prova? Aqui está. Se tiverdes fé e não hesitardes, portanto, uma pessoa indignada, ela é decidida. Jesus com um chicote. Quando se acende a ira de uma pessoa, ela está disposta a pôr em prática, ou a dizer, ou a fazer, ou a não fazer, aquilo que ela está decidindo no momento da ira. Ou seja, a lição é, a sua fé deve se parecer com a postura de uma pessoa irada, que sabe perfeitamente o que quer e que não duvida de que aquilo que ela pretende vai acontecer. Reparem o ensinamento de Jesus, então, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha, levanta-te daí e atira-te ao mar, e isso se fará. E ainda remata, tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis. É como se Jesus dissesse que a oração de vocês seja uma oração irada. Não no sentido de se dirigir a Deus com raiva, não, mas de se dirigir a Deus decidido, crendo que aquele a quem você vai se dirigir vai conceder a graça. Reparem que lição surpreendente aqui. Jesus quer que nós olhemos para Ele irado e tiremos uma lição disso, para a nossa oração e para a nossa fé. Aqui está a riqueza. Até da indignação de Jesus. Jesus não se indigna com um pobre pé de figueira por acaso. É uma intenção catequética. É uma lição que Ele quer nos dar. Ou seja, a psicologia do irado leva o irado a querer uma coisa e a fazer esta coisa e a operar, a efetivar aquilo que ele pretende. É do mesmo jeito que eu quero que vocês sejam quando rezarem para Deus. Quando tiverem fé. Seja a fé de vocês santamente irada. Uma santa e abençoada semana. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo estaremos aqui para dar continuidade a esse assunto, se Deus quiser.